E eu tô aqui, né? Ah, Boa tarde, Arlete, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, bem-vinda. Obrigada. Gente, acho que a gente pode ir começando. Vou me apresentar, falar um pouquinho sobre a nossa proposta, apresentar os nossos convidados também. Primeiramente, sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa do Lagir, que faz parte da Semana de Saúde Mental da UFMG. Eu vou pedir para todo mundo ficar um pouco atento a algumas regrinhas para a gente ter a conversa mais fluida no quesito internet, né? Infelizmente, a gente não pode se encontrar pessoalmente ainda para a gente fazer uma roda e compartilhar as nossas palavras, né? Tipo, pessoalmente, se vendo. Mas a gente vai tentar por aqui fazer da melhor forma possível para que a gente estabeleça uma troca muito proveitosa nessa tarde. E aí eu vou pedir então para todo mundo que mantém, né, tipo, os microfones desligados, se não estiver falando. Eu vou pedir para os convidados que vão participar com a gente nessa conversa de hoje para poder ficar com a câmera ligada, caso queiram, acho que é uma boa. E aí todo mundo fica com as câmeras desligadas e no momento que a gente for fazendo a inscrição das falas, e vocês forem, né, tipo, contribuindo com a gente no debate, liga a câmera para poder falar, para a gente se ver um pouco, para a gente trocar também dessa forma. E aí a lista de inscrição vai acontecer aqui do lado, no nosso chat, mas a gente está transmitindo também pelo YouTube. Quem quiser, tipo, interagir com a gente pelo YouTube também pode deixar seu comentário, que a gente vai considerar os comentários do YouTube nas nossas falas aqui também. Meu nome é Ana Clara, eu sou mestranda do programa de pós-graduação de psicologia da UFMG, faço parte do LAGIR, que é o Laboratório de Grupos, Instituições e Redes da UFMG, a gente fica situado na Fafiche. O laboratório é coordenado pela professora Cláudia Penido, que está aqui com a gente hoje, e diversos integrantes do laboratório também estão participando aqui com a gente nessa conversa, seja aqui no chat, seja ajudando a gente a que essa transmissão seja possível. Então, queria agradecer todo mundo do Lagir, que está aqui nos bastidores, fazendo essa transmissão acontecer pelo YouTube, pelo Meet também, né, que ajudou a construir esse evento. Obrigada. E agradecer já de antemão Rafael, Arlete, Marisa, Geraldo e Arlete, que estão participando aqui com a gente, são os nossos convidados para essa roda de hoje. E nessa roda a gente vai conversar um pouco sobre o cuidado em saúde mental no território, mas a gente vai conversar desse cuidado da saúde mental no território pelos caminhos da atenção primária à saúde. Então, a nossa ideia da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre os usuários, com os trabalhadores da atenção primária à saúde, o que é esse cuidado em saúde mental em liberdade, o que é esse cuidado no território, o que é esse cuidado perto de casa, e como é que o cotidiano, o dia a dia da atenção primária, ela é, é ela é permeada, né, tipo, por vários aspectos que avançam no sentido da desinstitucionalização, que é, né, tipo, o nosso desejo, a nossa luta, né, tipo, pela luta antimanicomial e pelo tratamento em liberdade no território. Então, hoje a gente vai conversar um pouco, né, com o Geraldo Bernardino, que ele é usuário no Centro de Saúde Ribeiro de Abreu. Nós vamos conversar com a Arlete Freitas,
que é usuário do Centro de Saúde Jaqueline 2. Nós vamos conversar com o Rafael Bretas, que é psicólogo, pós-graduado em saúde mental e psicólogo da equipe de saúde mental do Centro de Saúde Trevo e Santa Amélia. E a gente vai conversar também com a Marisa Januário, que é agente comunitária de saúde no Centro de Saúde Bairro da Saúde. E aí, eu queria agradecer por vocês terem topado o convite de conversar aqui com a gente. E eu queria fazer uma pergunta disparadora para a gente começar, e queria propor da gente fazer o seguinte, fazer uma pergunta para a gente começar essa conversa, e que a Arlete, Geraldo, Marisa e Rafael fossem contribuindo com a gente à medida do que vocês também trouxeram para conversar com a gente. A gente vai fazendo uma conversa livre, um bate-papo mesmo, para a gente poder circular bastante a palavra, pode ser? Queria apresentar também o Bernardo, que vai fazer junto comigo essa mediação da nossa conversa, que ele também é integrante do LADIR. Bernardo, se quiser falar alguma coisa também, se apresentar. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos e a todos, e dizer que estou aqui ansioso para ver como é que vai ser essa conversa, e que bom poder participar de uma mesa que vai contar com pessoas que estão lá na ponta e vão poder dizer para a gente como é que é fazer esse cuidado, pensando essa perspectiva que a própria saúde mental aqui em Belo Horizonte às vezes se falta muito, que é por bancar um cuidado à liberdade no território, e como que a APS, a atenção primária, ajuda muito nisso. Então, estou mais que entusiasmado, queria agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente, e vamos que vamos. Ótimo, Bernardo. Queria então, convidar para conversar com a gente o Geraldo. Geraldo, tá por aí? Oi. Geraldo caiu. Então, queria combinar de começar a conversa com a gente, Arlete. Pode ser, Arlete? Sim. Boa tarde. Pode? Pode sim. Vocês Boa estão me ouvindo? tarde. Estamos ouvindo. Ah, tá. Boa tarde, tá? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. O meu nome é Arlete Freitas. Igual você mencionou aí, eu sou usuária, né? Centro de Saúde Jaqueline. Mas antes de ser usuária do Centro de Saúde Jaqueline, eu tenho uma longa trajetória de Sersan. Foram 1 ano e 10 meses que eu passei no Sersan. Do Sersan, vim encaminhada para o Centro de Saúde, onde eu continuo, né, o meu tratamento. E estou, assim, bastante ansiosa, né, nesse momento. Espero estar contribuindo aí, de alguma forma, para muitos que necessitam, né, que se encontram no quadro ao qual eu me encontro, ao qual várias pessoas se encontram, ou às vezes ainda não se identificam que estão precisando, né? Porque a saúde mental, ela é uma coisa muito difícil, ela fica um pouco complicada, eu penso, de aceitação, sabe? É muito difícil. Quem tem uma depressão leve, que foi no meu caso, eu tive depressão em 1994. Foi uma perda do meu pai, no momento em que eu estava com um bebê de 7 dias no colo. Então, uma perda muito significante. E pós-parto, né? Com um bebê de 7 dias no colo, meu pai teve um infarto. E daí para cá, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mas também relutei. Procurei ajuda nos momentos críticos e fiz também, eu tenho uma trajetória muito grande de tratamento de saúde mental particular. Eu posso fazer a comparação também da saúde mental na particular
e pelo SUS. Eu fiz uma trajetória muito grande, desde 94 até 2019, eu fiz acompanhamento com profissionais da área psíquica particular. Mas, no entanto, eu não dava tanto valor, eu não me dava conta de que eu era doente, que eu necessitava de cuidados. Eu ia às consultas, eu procurava ajuda naqueles momentos mais difíceis, onde eu não estava dando conta mais. E ali eu não tinha responsabilidade de falar se eu preciso de um acompanhamento sério. Aí jogava os meus remédios fora, não tomava, eu tinha muita restrição, eu tinha muita relutância com a medicação e não levei meu tratamento a sério. Em 2004, a depressão voltou pior, um pouco pior. Em 2004, eu também tive um problema grave de familiar, e aí também, novamente, iniciei o tratamento. Todas as vezes que eu iniciei o tratamento, eu mesma me dei alta. Nunca, profissional nenhum da saúde, nunca me deram alta. Eu simplesmente me achava assim, autossuficiente, e, igual eu falei no início, hoje eu tenho convicção disso, posso falar, que o passo mais importante, né, de quem necessita de cuidados da saúde mental é a aceitação, sabe? É o falar, eu não dou conta, eu estou precisando de ajuda, eu quero e vou. Então, muitas pessoas ainda têm, assim como no meu caso, eu acredito que ainda tem esse medo, né? Esse medo de aceitar, de tomar remédio todo dia, é muito desconfortável. Você ficar ali refém de um medicamento, é muito desconfortável. E aí a minha depressão começou em 94, com a perda do meu pai. 2014, 2004, ela retornou mais grave, porque eu não tive tratamento, eu não fiz tratamento, abandonei. Novamente, eu iniciei um outro tratamento particular, também abandonei, não quis saber, falei, não, eu não preciso disso, eu não estou doente, eu não sou doida, os outros estão me chamando de doida, eu não vou ser doida. E 2014, ó, o 4 me acompanha muito, ó, 94, 2004, 2014. 2014, eu passei por uma experiência muito difícil. Eu tive uma irmã no CTI, ela engasgou, ela tinha paralisia infantil, tinha 39 anos, mamava mamadeira, e ela engasgou com essa mamadeira, onde nós fomos parar numa UTI, e onde ela permaneceu 6 meses e eu acompanhando. Né? Então, nós lutamos com essa menina 6 meses, e em prol da vida, tudo que pôde ser feito foi feito. E o que aconteceu? Ela não resistiu, veio a falecer. Foi outra perda muito dolorosa. Eu falo que eu tenho muita dificuldade com perdas. Tenho muita. Sabe? Eu não consigo lidar com a perda. E ela veio a óbito, e onde eu tive a terceira depressão grave também. Essa foi grave. Essa me jogou assim na cama, onde eu não queria mais nada. Eu queria só morrer junto com ela. Eu queria ir para onde ela estivesse. E mesmo com tudo isso, o psiquiatra sempre fez o papel dele, que foi de me afastar, falar, Arlete, você não está dando conta, é hora de sair de cena, vamos parar de trabalhar, vamos te dar uma licença para você recuperar. Eu nunca aceitei licença, achava assim que eu era insubstituível na escola. Eu sou professora, esqueci até de falar, né, a minha profissão. Eu sou professora, né, trabalhei até 2019 como professora de matemática,
como professora de primeiro, nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, né, onde eu lecionava para crianças de terceiro, quarto e quinto ano. E também sou professora de apoio, professora de aluno especial. Aí eu trabalhava à noite. Então, no estado, eu tinha 3 cargos, trabalhava, dava vida para o trabalho. E mesmo doente, eu relutava, eu buscava no trabalho, ocupando meus 3 horários, o tempo todo, de escola, me envolvendo com as crianças, me envolvendo com meus afazeres. Eu achava que aquilo ali era... achava não, era o meu refúgio, era o que me mantinha de pé. Só que, de 2016, começou a desencadear novas crises, onde o meu corpo falava, o meu organismo gritava que eu não estava bem, que eu não estava bem, que eu não estava bem, psiquiatra me afastando e eu trabalhando com licença na bolsa. Trabalhei vários dias, várias vezes, de licença. E nunca me ausentei, porque eu dava muito, priorizava, né? Priorizava o trabalho. Aí o que aconteceu comigo? De trabalhar 2016, 2017, 2018, 2019, 4 anos. Eu fui diagnosticada em 2016 com surto do pânico. Aí o médico me afastou e falou: você está tendo surto do pânico, é o momento de se retirar. Eu não me retirei. Eu permaneci na escola, permaneci ali, mesmo vendo que estava tudo errado. Eu já não era mais a professora que eu era, carismática, a professora dedicada. Eu comecei a ter declínio na minha profissão, vendo que aquilo, o meu comportamento não era adequado a uma profissional, né, da educação. Então, eu deixei muito a desejar várias vezes. E o que aconteceu? Eu precisei, né? Precisei esperar a panela de pressão explodir. Em 2019, eu tive um surto na escola, né? Tive um surto, onde eu tive que sair de lá removida pelo SAMU, porque eu fiz uma quebradeira na escola. E estou afastada pelo INSS até hoje, com vários CIDs. Eu tenho depressão grave, eu tenho síndrome de bipolaridade, eu tenho síndrome do pânico, tem outros CIDs ali que agora eu não me lembro, mas eu tenho bastante CIDs, sabe, que eu tenho muita dificuldade, sabe, de lembrar ainda que algum dia eu possa retornar à escola. Eu tive pânico de criança, eu estou lutando, estou trabalhando, né, junto com os profissionais, estou lutando para vencer essa etapa. E talvez, quem sabe, né, o dia de amanhã a Deus pertence, mas quem sabe, futuramente, ter lá a minha profissão resgatada. Porque quando eu me deparo comigo mesma, eu me sinto um pouco fracassada. Me sinto um pouco fracassada porque, diante de tantas coisas que eu doei, né, diante de tanto tempo, foram 33 anos de profissão. 33 anos. Então, não são 33 dias, eu fico olhando, mas dentro desses 33 anos, desde 94 que eu trabalho doente. Mas doente sem assumir, entendeu? Achando que eu estava a mil maravilhas, apta à função. Entendeu? Então, somente em 2019, quando eu não dei conta mesmo, que eu fui carregada, que eu fui levada, eu não dei. Tanto é que nos primeiros dias de Sersan, eu não consigo relatar os primeiros dias de lá, não, porque
eu fui bem para lá, eu fui bem, como é que fala? Num quadro bem elevado. Eu só consigo ver assim, uma semana após, mais ou menos uma semana que eu já estava lá dentro, aí eu consigo lembrar de muitas coisas que me aconteceram lá dentro, sabe? E, no mais, hoje, tudo que eu quero, que eu preciso, né, é ficar bem. Ficar bem e lembrar que não é só a escola que tem para mim trabalhar. Se for o caso de eu não aguentar mais, de eu não suportar mais a criança, que no momento está sendo o foco da minha angústia, do meu desequilíbrio, de todo o meu desequilíbrio, das minhas como é que fala? Das minhas crises. Sempre que eu tenho crise, que eu fico muito centrada, eu não consigo ter contato com criança. Criança perto de mim é como se ela estivesse me afrontando. E uma vez que eu fiquei a vida inteira, me dediquei, né? Não fui a melhor. Eu falo muito com o meu psicólogo, eu não fui a melhor e nem nunca quis ser a melhor. Mas eu quis fazer o melhor. Eu quis dar o meu melhor. Mas eu acho que eu inverti um pouco os papéis. Acabei sendo não só professora, acabei sendo mãe, acabei sendo pai, acabei tomando função que não era minha. E também tudo isso me ajudou a contribuir para o meu atual momento, né? Por tudo que eu enfrento hoje. As angústias, os medos, os traumas. Traumas são assim, relutantes, sabe? Eu luto contra eles todos os dias, mas eles, eu falo, não está em mim. Não está em mim. É uma coisa que, quando percebo, já estou em crise. Eu não sei que horas que eu sou Arlete, eu não sei que hora que eu sou Arlete Leoa, eu não sei que horas que eu não sei em que momento em que eu vou estar agredindo ao pessoal aqui de casa, né? Inclusive os meus filhos, que são alvos muitas vezes de agressões, que eu me tornei uma pessoa agressiva, muito agressiva. Agressiva comigo mesmo, agressiva com o outro. E tem aquele momento assim de melancolia, aquele momento onde eu só quero chorar, onde o choro parece um chuveiro, sabe? Onde o choro ele vem assim no meu rosto como um chuveiro. E quando eu vou procurar o motivo, eu não encontro motivo. Só sei que dá vontade de chorar. E a bipolaridade, ela me faz passar por essas fases, assim, em um dia eu consigo passar por 4 ou 5 fases. Na mesma hora que eu estou cantando, tocando violão, cantando, na mesma hora eu estou chorando. Eu estou com um sentimento inverso de que quando eu perco alguém, igual recentemente eu perdi deve ter mais ou menos uns 20 dias que eu perdi uma prima com Covid. Então, ao receber a notícia de que faleceu alguém de minha família, a sensação que me dá é de alegria, é de riso, é uma sensação estranha. Eu fico toda descontrolada. Sabe? Eu fico toda descontrolada. E quando eu recebo alguma notícia boa, igual a minha filha vai casar, me deu a notícia que em dezembro vai casar, aí já é motivo para mim me entristecer. Já parece que dentro de mim os papéis estão invertidos. O que acontece? No momento em que eu teria
estar sorrindo, eu estou chorando. E no momento em que eu teria que estar chorando, eu estou sorrindo. Sabe, isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado e tem me causado mal-estar, porque dentro do velório, eu já passei 2 vezes no velório, 2 vezes, uma amiga também, eu perdi uma grande amiga da escola, e eu estive no velório, e tive que ser tirada de dentro do velório com uma crise de riso, que dava dor de barriga, de tanto rir, de tanto rir. E o momento não era propício para isso. O momento era um momento de dor, de tristeza. Aí eu guardo para mim o seguinte, é a única coisa que eu, às vezes, eu fico, ainda me entristece muito, me deixa muito para baixo, eu não consegui ainda, até hoje. Tem 26 anos que eu perdi o meu pai, 94. E eu não consigo deixar de falar dele um dia sequer. Ele é presente na minha vida, assim, ele é mais presente na minha vida do que os presentes, entendeu? Eu comemoro aniversário, assim, eu comemoro não, né? Eu lembro, né, da data, eu lembro de tudo, Dia dos Pais, data do aniversário, o que faço para comer, o alimento que me lembra ele, entendeu? A sensação, muitas vezes, de estar perto dele é muito grande, eu tenho sensação de dele não ter morrido, dele estar perto de mim. Já passei por situações complicadas, onde eu saí na rua e vi um mendigo caído no chão, bêbado. E aí logo ele me remetiu ao meu pai. Eu falei, gente, é meu pai. Aquele ali é o meu pai. Aí o cérebro já buscou 1001 coisas. Eu falei, ele voltou para ver se eu ainda tenho o mesmo amor por ele. Aí corri aqui dentro de casa, busquei comida e água. Estava um sol quente e ele caído no chão, bem próximo aqui da minha casa. E quando eu busquei a comida e a água para dar para ele, quando eu cheguei perto dele, que eu chamei pai, pai, que ele estava caído no chão, ele levantou, ele só não me bateu porque ele estava muito alcoolizado. Arlete, oi, querido. Desculpa te interromper. A gente queria primeiro agradecer você compartilhar todo esse relato do que você já viveu, seja nos cuidados na parte privada, como até no SUS, e também compartilhar um pouco sobre algumas dessas dores que vem te acompanhando. Gostaria então de dizer que bom que você está conseguindo buscar melhorar e que está conseguindo isso, inclusive no SUS. E queria já talvez chamar a sua atenção um pouco para a gente falar um pouco desse cuidado. A gente queria entender, por exemplo, se você não se importar de compartilhar com a gente, como é que você percebe essa diferença entre que foi o momento que você esteve sob o cuidado na rede privada e o momento que depois você buscou no SUS. Você pode compartilhar um pouco com a gente como que você percebe que foi essa diferença? Posso sim, claro. O que acontece? Na rede privada, eu posso dizer hoje, tanto quanto no CESTAM, tanto quanto no centro de saúde, eu sou muito bem atendida, sabe? A atenção, eu falo que o primeiro medicamento que eu recebi e recebo, sabe? São os cuidados e o carinho com que os profissionais me atendem, apesar de ser uma rede precária, sabe? Eu vou falar um pouco sobre isso depois, se eu esquecer, você me lembre. O centro de saúde aqui, de onde eu frequento, ele só permite o psiquiatra uma vez por semana, né? Psicólogo todos os dias. E mesmo quando às vezes eu estou agendada para a semana que vem, 15 dias, mas eu tenho uma crise, eu recorro ao centro de saúde imediatamente, sabe? Vou ruim e quero ajuda, o psicólogo vai chegar, eu já estou lá desde meio-dia, esperando, e nunca me foi negado. Nunca ele falou comigo assim, hoje não é seu dia, aguarde o seu dia. Não, sempre com todo cuidado, com toda atenção, todo carinho,
Arlete, vamos conversar um pouco. Você quer conversar um pouco? Eu falo, quero e preciso, eu quero e preciso, eu estou ruim, eu estou ruim. E, então, o tratamento é VIP, é VIP. Apesar de que eles fazem, eu percebo que eles fazem, às vezes, uma manobra de artista, porque eles também enfrentam muitas dificuldades, né, para a demanda, porque a demanda é muito grande, né? A comunidade é enorme. E um psicólogo atender a comunidade toda e um psiquiatra atender a comunidade toda é muito complicado. Mas, mesmo assim, contudo, eles não deixam nada a desejar. Sabe? Eu sou muito bem tratada e, se me perguntar hoje o que você prefere, voltar para o seu tratamento particular ou continuar no Rede SUS? Eu prefiro o SUS, porque eu me sinto... Eu tive uma interação, foi no SUS que eu me encontrei, foi no SUS que me ajudaram, né? Não foi sozinha, me ajudaram a entender, a buscar entender que eu necessito, que o meu problema mental, ele não difere de um câncer, ele não difere de outros problemas de saúde, sabe? Então, o problema mental que eu tenho, ele precisa ser tratado. Então, foi no centro de saúde que me ajudaram a conscientizar, né? A conscientizar que eu necessito desse tratamento. Esse tratamento é importante para mim, para que eu possa vencer, né? Vencer os meus obstáculos, vencer, quem sabe, talvez um dia voltar até a lecionar. Né? Eu penso, né? Eu penso, talvez, agora no momento eu não me sinto, eu me sinto incapacitada, sabe? Mas para Deus nada é impossível, eu creio também muito em Deus. E o que eu falo? A única coisa que nos deixa a desejar, eu penso, é porque não muda, é SUS do mesmo jeito. O Sersan tem psicólogo, psiquiatra, tem todos os profissionais de saúde 24 horas. E não é um e nem dois, tem vários. Eu passei 1 ano e 10 meses lá, sei. Já cheguei lá de madrugada, já passei noites lá. Então, lá encontra-se vários profissionais. Então, por que o prefeito ele dá tanta prioridade para um lugar e para outro ele deixa a deriva? Ele deixa a quem? Porque se tem condições de manter mais um profissional, um psiquiatra, por exemplo, que aqui no meu centro de saúde só tem um, e ele atende somente uma vez na semana, poderia também, né, ter psiquiatra no centro de saúde todos os dias. Porque, como eu falei, o meu problema maior é a bipolaridade. Minha bipolaridade, ela é gritante. Ela é gritante. Eu estou falando com vocês aqui agora, mas à tarde, eu não sei quem eu serei. Eu não sei se eu vou ser essa Arlete que estou aqui centrada, tranquila, conversando. Né? Pode ser que à tarde eu tenha um pico, que eu necessite de uma ajuda, e o centro de saúde tem horário para fechar. Né? O centro de saúde trabalha dentro de um horário programado, ele fecha. O Sersan não, o Sersan eu já encontro ele 24 horas. Então, o ponto negativo que eu acho que poderia haver uma mudança, né, é nessa questão aí, de colocar mais profissionais de saúde para atender nessa área, né, de saúde mental. Arlete, vou te pedir uma licença, mas primeiro te agradecer por toda essa contribuição que você trouxe agora, porque você trouxe pontos que a gente não esperava, talvez, que você chegasse com tanta propriedade sobre o que você percebe de serviços. Mas pensando um pouco aqui a dinâmica da mesa, no momento a gente vai passar a palavra para outras das nossas convidadas, mas logo mais pode haver um espaço para a gente voltar a palavra para você. Pode ser? Sim.
sim, obrigada. Obrigado você. Obrigada, Arlete. Acho que sua contribuição foi extremamente importante, assim, para a gente ter esse primeiro pontapé, né? Tipo, dessa pergunta, assim, que eu queria orientar um pouco também para a Marisa falar para a gente também, né? E como é que a Marisa, enquanto trabalhadora, você, Arlete, enquanto usuária, trouxe para a gente um pouco da sua experiência, né? De ser cuidada no centro de saúde, essa diferenciação de ser cuidada no Sersan, e ainda você trouxe mais para a gente ainda essa diferença do cuidado do serviço, né, privado para o SUS. E aí eu queria chamar a Marisa para conversar com a gente, Marisa Januário, que ela é a CS, né? E assim, bem-vinda, Marisa. A Marisa já teve uma Obrigada. com a gente num grupo de estudos que a gente fez no Lagir, e aí todo mundo ficou encantado com a fala da Marisa no grupo de estudos, e a gente está trazendo ela de novo para conversar com a gente nesse espaço. E aí, Marisa, tipo, a Arlete trouxe para a gente um pouco dessa experiência dela, né, da trajetória dela de ser cuidada, né, tipo, no SUS, perto de casa, e eu queria dizer para você, assim, que você contar um pouco para a gente como é que é a sua experiência de cuidar no centro de saúde, assim, o que você acha de bacana, de positivo, né, no cuidado da saúde mental perto, né, de casa, no centro de saúde, você enquanto trabalhadora, e precisa trazer para a gente também o que você acha que ainda pode avançar, né? Queria ouvir um pouquinho essas duas coisas, assim, como é que você acha que é esse cuidado no centro de saúde, com os usuários da saúde mental, e como é que o que é possível de ser feito para poder avançar. Tá certo. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Marisa, né, ACS do Centro de Saúde Barra das Indústrias. Já tem 12 anos que eu estou trabalhando aqui no Centro de Saúde. Muitas coisas mudaram, sabe? Antes era bem mais difícil, né? E respondendo uma pergunta que a Arlete fez aí, assim, tipo um desejo, né? Que ela falando de ter mais profissionais, né, no centro de saúde. Nós também fizemos essas perguntas aqui e a dificuldade é o profissional, entendeu? O SUS não tem encontrado esse profissional para estar, né, contratando. Inclusive, a gente tinha o profissional o psiquiatra aqui no centro de saúde e atualmente nós estamos sem. Aí entra todo aquele processo, né? Porque assim, a gente vai visitar, né? Se a gente nota que a pessoa está mais deprimida, e, né, está tendo alguma dificuldade de relacionamento, assim, até por a gente conhecer muito as famílias, a gente traz esse caso, né, nas reuniões de equipe. Aí essa pessoa passa, né, esse usuário passa pelo nosso médico. Se o médico da equipe acha que é uma situação que demanda, né, um psiquiatra, ele passa a ser atendido pelo psiquiatra. O psiquiatra fica com ele até devolver para a equipe, né? Quando ele está mais estável, igual a Arlete falou, quando ele mesmo aceita, né, essa condição, né, que ele faz o tratamento certinho, que ele consegue tomar medicação e manter, né? Porque a grande dificuldade é o que a Arlete falou aí. Nós temos uma grande dificuldade porque quando eles começam a estabilizar, eles param o tratamento. Eles acham que está bem e que não precisam mais da medicação. Aí a gente volta tudo, né, no início, como ela mesma relatou aí. A gente vai acompanhando aqueles casos mais graves, a gente acompanha de perto. Aqui no centro de saúde também, como no dela, o profissional o psiquiatra só vem uma vez por semana, entendeu? Ela, né, ficava aqui só na parte da manhã. Então, geralmente, os usuários são muito acompanhados pela equipe ou pelo psicólogo. Né? A psicóloga daqui, a Marina, né, ela atende também quando a pessoa tem a necessidade, né? Fora do dia da consulta, ela também atende, eles não deixam voltar. Se a Marina não estiver no horário que o usuário veio, ou a enfermeira da equipe, ou o próprio médico, entendeu? Alguém atende esse usuário. Ele não volta para casa sem um atendimento, sem saber por que ele está ali, entendeu? Então, existe essa preocupação, sim. Agora, nós também, aqui no Centro de Saúde, a gente está montando o núcleo de saúde mental, porque em todos os centros de saúde se preocupa muito com
em montar um núcleo de hipertensão, diabetes, e a saúde mental fica um pouco, né, assim, não tão focada. Então, aqui a gente já montou, eu faço parte também desse grupo de saúde mental aqui do Centro de Saúde. Então, a gente pega aqueles usuários que necessitam, tem uma demanda maior, que a gente vê que precisa de um acompanhamento mais de perto, que a gente precisa acompanhar a família. Então, eles são listados, fica tudo na nossa listinha, a gente montou uma planilha que todo mundo tem acesso, todos os profissionais, que o médico, o enfermeiro tem acesso, porque, às vezes, se ele chegar no momento em que, às vezes, o médico, o enfermeiro da equipe, ou mesmo o técnico, não esteja almoçando ou fazendo, e ele chegue com uma demanda, é só entrar nessa planilha que vai saber o que está acontecendo, como que ele está sendo cuidado, a última medicação que ele tomou, porque tem alguns casos também que a gente está tendo que acompanhar a medicação, sabe? Tem usuários que não estão tomando, então a gente precisa. Por exemplo, se toma um Aldol, a gente tem aquela listinha, né? Por exemplo, os que são da minha microárea. Eu tenho uma lista, eu sei quando eles tomaram a última medicação, aí a gente acompanha. Fizemos um caderno separado só para eles, e a gente vai acompanhando se ele veio, se ele não veio, se ele não veio. Aqueles que têm muita dificuldade, a gente já programa a equipe para poder ir, né, na casa, aplicar a medicação, estar acompanhando de perto com a família, sabe? Então, nós estamos montando e estamos, assim, investindo nisso, sabe? Porque a gente vê que realmente é difícil, tanto para quem é cuidado, como para aqueles que cuidam dessas, né, da família, do irmão, do marido, né? Então, é muito difícil. A gente vê que, né, a pessoa assim, às vezes tem uma certa dificuldade também em cuidar, né? Realmente é cansativo, igual a Arlete falou, que às vezes tem dia que ela está bem, outro dia ela não está tanto. Então, isso também, para quem cuida dela, é difícil. Então, a gente está tentando aproximar mais dessas famílias. Então, a gente está buscando, nesse núcleo, cuidar realmente de quem precisa mais, sabe? Tanto do usuário como da família dele. Agora, em relação ao que você falou de o que a gente pode esperar, né, que melhore mais no SUS, realmente é o que a gente está tentando fazer, sabe? Montando alguma coisa para a gente estar mais próximo, porque é muito difícil, sabe? Às vezes as pessoas têm aquela demanda e a gente não pode estar oferecendo tanto, porque são muitos, né? Igual eu mesmo visito na faixa de 900 pessoas, né? Usuários, são 235 famílias. Então, a gente está buscando, sabe, separar mesmo esses que têm muita necessidade. Então, eu acho que isso o SUS teria que preocupar, sim, sabe? Porque, às vezes, a gente vê o tanto que a pessoa sofre, a família sofre, sabe? Então, a gente tem que realmente estar mais perto. E também tem que entender, assim, por que está acontecendo tudo isso, né? Por que está sofrendo tanto. Se depender, assim, igual da Arlete, né? Ela está sofrendo, será que, como que está a família? Então, a gente está buscando pegar esses elos, sabe? Para não deixar que todo mundo sofra tanto, para ajudar, né, cada um, da maneira que a gente pode, tanto ajudar a Arlete como ajudar a família. Então, isso eu acho que aqui no Centro de Saúde a gente está dando esse passo, sabe? Avançando. Então, e também tem, assim, a gente procura estar bem ligado uma equipe com a outra, porque às vezes uma equipe está fazendo de uma forma que está sendo melhor. Então, aí todo mundo passa, né, a fazer da mesma maneira para que fique bem para todo mundo, sabe? Então, acho que isso tem sido um avanço aqui. Obrigada, Marisa. Eu acho que é um grande avanço mesmo, assim, né? Tipo, de uma experiência que vocês estão trazendo para a gente, assim, do centro de saúde, que é uma experiência que vocês estão construindo, porque teve uma demanda, né? Vocês observaram que isso é uma questão aí, tipo, para o trabalho de vocês e para os usuários. Então, eu acho interessante você compartilhar com a gente essa experiência, né? Tipo, desse cuidado, desse trabalho. E achei muito legal esse ponto que você falou também, do cuidado com a família, assim. E aí, Bernardo, você quer perguntar alguma coisa? A gente passa para o Rafael. Geraldo, parece que a conexão dele caiu.
Então, assim, quando ele conseguir uma conexão de novo, eu passo a palavra para ele e falo que a gente continuou o nosso debate. Tá bom? Eu gostaria só de apontar que, mais uma vez também, surpreso com aonde que nós chegamos com as discussões e, pelo menos só assim, Marisa, a primeira vez que eu estou tendo contato contigo, já dá para entender por que o pessoal brilhou os olhos contigo. Parabéns por esse trabalho. E impressionante, uma das coisas que a gente queria olhar hoje era sobre essa questão de onde que ficam os familiares nesse cuidado com a saúde mental, porque acho que de alguma forma dialoga com a própria proposta da reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, de pensar que saúde mental não é uma coisa daquele indivíduo, envolve outros atores Com certeza. que podem ser utilizados para poder pensar um cuidado em liberdade e visando cidadania e que, ao mesmo tempo, precisam ser cuidados. Então, muitíssimo obrigado por essas contribuições, porque foi incrível ouvir. Tá bom. Obrigada mesmo, Marisa. Acho que eu vi o Geraldo aqui, mas acho que ele já caiu de novo, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou passar a palavra para o Rafael. Enquanto isso, a gente vai tentando falar para ver se a gente vai conseguir estabelecer essa conexão melhor com o Geraldo da internet. Mas então, Rafael, queria que você dividisse um pouco com a gente, assim como a Marisa dividiu, um pouco sobre o seu trabalho, né, no centro de saúde, e dizer assim, tipo, como é que é para você também essa sua experiência, né, de trabalhar no centro de saúde com os usuários com a saúde, da saúde mental, e dizer o que você acha também de positivo nesse trabalho, né, tipo, no centro de saúde, o que você acha que pode avançar, se no seu centro de saúde também você tem experiências para compartilhar com a gente, assim como a Marisa trouxe, você traz uma experiência também, né, tipo, de ter trabalhado em outros espaços, como o Sersan também, se você vê qual que é a diferença, assim, nesse cuidado, e eu queria te ouvir um pouco, agradecer você ter topado participar aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde. Então, sou Rafael, né? Sou atualmente psicólogo do Centro de Saúde Trevo e do Centro de Saúde Santa Amélia, na Pampulha. Eu não tive experiência no Sersan, né? Eu já ingressei no Centro de Saúde e eu estou lá desde início de 2019. Né? Assim, eu tinha organizado um pouco aqui, né, fiz até um escrito aqui para poder explicar, né, pensando que o público aqui é um público mais geral, né, eu pensei assim, vou tentar explicar um pouco o funcionamento das equipes de saúde mental, cheguei a organizar, né, uma fala aqui, um texto, para não perder muitas ideias, mas primeiro eu queria falar assim, como que essas falas, né, da Arlete, da Marisa, como é que elas representam mesmo o SUS, e primeiro, assim, da Arlete trazer essa questão, né, de quando ela tem crise, ela recorre, né, ao centro de saúde. Isso é muito SUS, né, essa questão do vínculo. Né, isso é uma função da saúde mental, é uma função do PSF também, é uma função dos profissionais do SUS, que é criar esses vínculos, fortalecer esses vínculos, para que isso funcione dessa forma, né? A gente está no território, né, a gente tem aí a vantagem, né, que são os ACS que levam essa atenção à saúde, né, para dentro das casas e das casas para o centro de saúde. Então, essa questão do vínculo, eu acho que é uma das coisas, assim, primordiais, né, quando a gente fala nas estratégias de cuidado. Outra coisa que eu achei interessante é quando a Arlete traz a questão, né, dela sobre o tratamento dela, como que ela lida, né, com o próprio tratamento, né, essa responsabilização sobre o próprio cuidado, né, isso também eu vejo muito como uma função, né, das equipes de saúde mental, que é trazer um pouco, né, porque quando a gente sai daquele lugar manicomial, né, aquele lugar vertical, e a gente cria um lugar mais horizontal, né, vamos dizer assim, é importante, né, essa responsabilização do cuidado, né, que o paciente possa, e o usuário, ele possa
entender, né, o próprio tratamento, possa se envolver com o próprio tratamento, possa opinar sobre o próprio tratamento, né, é uma questão de voluntariedade, né, e ao mesmo tempo de uma atenção do profissional, assim, né. Achei fantástico essa ideia da planilha, Marisa, né, que avanço, assim, sabe? Isso acontece, eu já vi vários casos, assim, mesmo de se criar outras fórmulas, né? Eu já vi médicos que criam planilhas específicas para pacientes de saúde mental, para poder ter esse cuidado, né? Assim, à parte, porque é um cuidado diferenciado, né? Assim, são pacientes que precisam de uma atenção específica, assim, vamos dizer, né? E eu achei muito interessante, né? Até parabenizo, assim, pelo avanço que vocês estão trazendo aí, né, para o centro de saúde de vocês. Outra questão, a questão da integralidade, né, quando a Arlete traz ter circulado aí pelo CERSAM, né, no momento de crise, né, e manter essa atenção, esse cuidado no centro de saúde, né, isso é um pouco da integralidade, né, a integralidade também seria uma oferta que o SUS tem enorme, né, que vai muito além de CERSAM e centro de saúde, né, a gente, na pandemia agora a gente está um pouco prejudicado nesse sentido, mas são oficinas, né, a gente tem, assim, dentro da saúde mental, né, toda a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a gente tem o Centro de Convivência, tem o Programa Arte da Saúde, enfim, né, e dentro do centro de saúde, no território, a gente tem, né, são oficinas. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de território, a gente se ater também ao que o território oferece, né, eu acho que isso é SUS também, eu acho que faz parte do processo de integralidade, sabe, integrar, né, essas possibilidades, essas ofertas, mesmo que do território, eu acho isso muito importante. Existem, além das redes de assistência social, a rede de enfrentamento à violência, que são redes que a gente precisa estar sempre articulando, né, para além da rede de saúde, tem as redes comunitárias, né, que são importantes também a gente ler essas redes. Bom, pontos de melhoria, eu vou concordar, né, eu vou tocar nesse mesmo ponto que a Arlete falou, que a Marisa também citou aí, que é a questão de ter mais profissionais, sabe? Eu acho que isso é, assim, um percalço, assim, que a gente passa, porque eu, por exemplo, uma vez eu parei para contar quantos, isso eu estava só no Centro de Saúde Trevo, e eu fui parar para contar quantos pacientes que eu tinha, né? Assim, tanto aqueles que eu estava acompanhando, tanto aqueles que, no momento, eu não estava atendendo, mas estava ali, né, sobre a atenção, né? A gente, de alguma forma, estava ali acompanhando pelo PSF e tal. Chegou a dar mais de 100, né? Isso num centro de saúde. Então, é muito difícil, né? Quando a gente é um profissional de saúde mental, a gente poder... enfim, esse cuidado, ele é muito difícil, né? Assim, tem hora que é uma responsabilidade muito grande, né? São pacientes que às vezes demandam muito. Então, eu acho que mais profissionais seria interessante, sabe? A gente tem conversado muito, a gente tem uma reunião de psicólogos das unidades básicas da Pampulha, a gente tem conversado muito em conjunto com o pessoal do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Que é uma galera multidisciplinar, né? Que está ali no centro de saúde, então, que a gente pode contar, né, tanto para a questão de, vamos entender melhor esse caso, tentar levantar algum diagnóstico, alguma dúvida diagnóstica. Então, é uma equipe que está ali dentro, que a gente conta, né, para várias coisas, e é uma equipe que tem psicólogo, né, só que é uma equipe que também tem uma certa especificidade, né, de público-alvo, assim. Então, o que acontece? A gente tenta fazer algumas parcerias, né, para poder dar conta, mas, além da questão da saúde mental, a demanda para a psicologia ela é muito grande,
sabe? Então, quando eu entro no centro de saúde como psicólogo de saúde mental, né, eu também entro só como psicólogo, assim, né? Eu vou ser visto como psicólogo daquela unidade. Então, existem várias demandas, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, claro, com a questão da psicologização, né? Psiquiatrização das demandas, assim, né? A gente tentar expandir o cuidado pelo PSF, né? As ACS têm um papel fundamental aí nessa questão da atenção, de manter esse cuidado, mas a gente tem que entender que existe uma demanda, né? Uma demanda muito grande para a psicologia, por exemplo, né? Uma demanda que vai além, acho que a gente tem essa questão de priorizar a saúde mental, mas a gente tem uma demanda que vai além. Então, eu acho que é um pouco pouco mesmo, sabe? A questão de profissionais da psicologia para atender as demandas que chegam no centro de saúde. Uma coisa que eu acho, assim, impressionante, sabe? Eu queria falar aqui que eu vejo muito no SUS é a questão da escuta, sabe? A escuta no SUS, dos profissionais, assim, de forma geral, é uma escuta diferenciada, sabe? Quando a gente pega um médico, né, que recebe ali um paciente com uma queixa orgânica, uma enfermeira, e na conversa ali, no diálogo, né, consegue entender, consegue ver uma demanda psicológica, né, consegue ver uma demanda para uma oficina, né? Então, essa escuta, ela é muito diferenciada no SUS. Eu acho que a organização do SUS, ela, de alguma forma, proporciona isso, mas eu acho que os profissionais que se envolvem, né, que ficam ali no SUS, eles acabam tendo esse diferencial, né? A própria CS, né, que vai lá circular no território e, de repente, chega com uma demanda que talvez o usuário, né, nem se deu conta e talvez nunca levaria para o centro de saúde, né? E aí a CS entende aquilo como uma demanda, né? Procura um psicólogo, isso já aconteceu várias vezes comigo. Então, essa questão da escuta dos profissionais do SUS, eu acho impressionante, sabe? Então, assim, é isso, né? Acho que a questão do desafio de profissionais é um desafio de agenda, mas o SUS tem cobre diversas outras vantagens, assim. Obrigada, Rafael, por dividir com a gente. Eu achei legal essa intermediação que você fez, né? Tipo, com a Marisa, com a Arlete também, para poder apresentar os seus pontos, né? Enquanto trabalhador também. E aí eu queria, então, fazer uma proposta para vocês, que a primeira eu vou abrir as perguntas, as inscrições para as perguntas, para os comentários no chat. Então, todo mundo que quiser falar, que quiser se inscrever, eu vou pedir que coloque o nome no chat, e aí coloca na frente se vai fazer a pergunta ao vivo, ou se vai ligar o microfone, a câmera, ou se vai escrever, tá? Quem escrever já pode escrever a pergunta de uma vez. Vou pedir para colocar o nome só quem for abrir o microfone e tudo mais. E aí, para quem está assistindo a gente no YouTube também, pode fazer as perguntas pelo comentário no YouTube. E eu já vou começar com uma pergunta que está no YouTube para a gente, que é da Fabrícia. E a Fabrícia disse que queria dizer para os... que queria, né, perguntar para a Arlete especificamente. Arlete, o que você diria para os profissionais da atenção primária de saúde, né, os profissionais do centro de saúde, que cuidam dos usuários? O que você acha importante o que você acha importante esses profissionais façam para cuidar cada vez melhor dos usuários? Então, a Fabrícia está aí perguntando o que você acha que os profissionais podem fazer para melhorar esse atendimento que você recebe no centro de saúde. A Carolina de Sena Souza está dando parabéns para a Marisa, falou que quer mais profissionais como você. E aí, pessoal que estiver interagindo pelo YouTube, pode fazer nos comentários que eu vou lendo aqui. E aí, enquanto isso, se a Arlete puder responder então a pergunta da Fabrícia, enquanto o pessoal vai fazendo a inscrição no chat, e aí eu faço perguntas novamente para vocês, pode ser?
Posso falar? Pode, Arlete. Enquanto isso, eu vou colhendo as perguntas. Eu vou responder aqui a pergunta. Eu vejo, né, o que eu observo, eu não tenho o que falar, o que é que eles devem fazer, porque o que eu vejo no meu dia a dia, quando eu preciso solicitar o serviço da saúde do Centro Jaqueline, eu vejo que os profissionais de lá, eles já se doam mais do que o suficiente, sabe? Eles já se doam demais. Então, para melhoria, a melhoria não independe deles, porque há poucas semanas mesmo, eu tive uma intercorrência aqui, onde eu fui parar no centro de saúde às 17 horas, e o psicólogo atende até às 17 horas. Ele estava com a mochila nas costas, indo embora. Quando ele me viu pela janelinha, ele voltou, guardou a mochila e me atendeu até 18h40. Ele me atendeu até 18h40. Quer dizer, ele fez um horário extra, sem ganhar nada, por amor, né? Por dedicação. Ele me atendeu fora do horário, fora do meu dia, para me dar um socorro, ali naquele momento. Então, eu penso que dos profissionais de saúde, eu estou falando dos que me atendem, eles não cabe a eles melhoria. Eu acho que eles também estão almejando, buscando também melhorias de outras formas, sabe? Igual eu falei, é mais profissionais, gente. É mais profissionais. Como eu esqueci o nome dela, que falou aí que os profissionais não dependem do médico, que depende muito, que às vezes chega e sai, não para, né? Os profissionais não dependem do posto de saúde, mas acredito eu que há de haver uma outra forma de nossos governantes, entendeu? Olhar com mais carinho, com mais zelo, essa questão aí de saúde mental e colocar profissionais que são efetivos, buscar profissionais efetivos para a ocupação do cargo, porque se tem um profissional só na área da saúde, é porque ali não ofertou outra vaga. Se ofertasse outra vaga, certamente teria um outro profissional para ocupar aquela vaga. E com relação aos profissionais de saúde, eu não posso, de maneira nenhuma, eu seria muito injusta, eu seria muito. Eu não seria legal eu falar que meu profissional de saúde deixou a desejar, de maneira nenhuma. Eu tenho só. Se eu pudesse, eu arrumaria uma medalha de honra ao mérito, porque eles, muitas vezes, eles fazem coisas que não estão nem ao alcance deles. Igual esse mesmo, passado a hora, passado o seu tempo de trabalho para poder me atender. Não é só comigo, eu vejo outras pessoas também, a atenção, o respeito, o carinho com que eles atendem a gente. Eles não atendem a gente com hora marcada. Seu horário é de 14 às 15 horas. Se der 15h20, 15h30, eu estou lá dentro ainda falando, a escuta, o psiquiatra aí ele falou muito bem. A escuta, é nota 1000 para eles. É nota 1000. Tanto é que quando eu equiparo, quando eu faço a comparação do meu tratamento na rede privada e com a rede SUS, eu não quero voltar para a rede privada nunca mais. Nunca mais. Porque na rede privada eles ganham por cabeça. Quanto mais pessoas eles atenderem, mais o médico ganha, né? E no centro de saúde eu vejo que os profissionais que me atendem estão trabalhando, eles atuam na área, por amor. Por amor à profissão, por amor ao próximo,
que eu acho fundamental, sabe? É despertar neste outro a necessidade do cuidar, sabe? Você deve se cuidar, vamos tratar, né? Vamos melhorar. O que nós podemos fazer para melhorar? Se colocar, às vezes, muitas das vezes, o mais importante, eu acho, não importa a profissão, sabe? Eu, como professora, muitas vezes tive que descer e ir ao nível dos meus alunos para compreender a dificuldade deles. E muitas vezes os meus psiquiatras também, meu psiquiatra, né? Eu falo os meus psiquiatras porque eu tenho também os psiquiatras do CESAM, que eu ainda frequento o CESAM. O CESAM é meu centro de referência. Então, tanto os do CESAM, profissionais do CESAM, quanto profissionais da área da saúde, do Centro Jaqueline, eu só tenho a agradecer e dizer que eles são heróis, sabe? Eles são heróis. E a chave, eles dão para a gente o primeiro comprimido, o primeiro medicamento vem deles, sabe? É aquele, quando você está no chão, o chão é o seu parâmetro, é o seu limite, que nada mais não tem mais o que fazer, o chão é o seu limite. E que você encontra alguém que se estende a mão e fala, vamos melhorar. Outra coisa importante, autoestima, você é capaz. Você é capaz. Eu confio em você. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. E a gente não ouve isso de qualquer profissional. A gente não ouve. Eu posso falar porque eu já passei por vários profissionais. Então, eu estou muito satisfeita com o tratamento que eu tenho recebido. Espero poder contar com esse tratamento enquanto eu precisar. E também desejo que outras pessoas possam também ter o mesmo tratamento que eu, sabe? Receber dali o primeiro medicamento básico, que é primeiro respeito, que a gente, quando entra em crise, parece que fica à deriva o respeito. As pessoas não nos respeitam mais. Sabe, a gente é tratado, eu falo porque aqui em casa eu sofro isso na pele, aqui dentro de casa, na família. Na família. A família não me acha que eu estou fazendo teatro, que eu não estou doente, e que eu estou fazendo... Aqui eu ouço assim, piadinhas. Se eu fosse para a Rede Globo, eu passaria lá sem fazer teste, que eu sou uma excelente atriz, entendeu? Que eu sempre falo uma frase com meu psicólogo, às vezes eu chego muito agitada, eu falo assim, doutor, hoje eu preciso apenas ser compreendida e não interpretada. Clarice Lispector, ela sempre fala isso. Essa frase eu pego muito para mim, porque aqui dentro de casa eu sou interpretada. Tá? E no momento eu gostaria de ser compreendida. E lá no centro de saúde, aqui dentro de casa, eu não tenho amparo, eu não tenho amparo de ninguém. Eles acham que eu, de repente, eu cansei de trabalhar e eu não quero mais trabalhar, e que eu quero ficar aqui dentro de casa, e que eu estou fazendo teatro. Quando eu estou em crise, então, aí eles têm um tal de ficar me chamando de 22. É 22, quando eu vou tomar os medicamentos. Vai tomar os doidão. Era os doidão. Isso aí joga a gente lá embaixo. Mas ainda, graças a Deus, que eu tenho lá fora alguém que eu posso contar isso. Eu já contei, eu já participei, os profissionais que me atendem sobre essa dificuldade que eu enfrento aqui dentro de casa. E lá eles me orientam como agir. Agir como se nada estivesse me atingindo. Normal. Né? Se eu vou tomar meus doidão, é ele que me faz bem, então é nele que eu tenho que
que me sustentar. É obrigação minha de tomar o medicamento todo dia à noite, de manhã, meio-dia? Então, ministro os medicamentos. Tem fase, quando eu estou muito... Quando eu tenho picos, eu não consigo ministrar os medicamentos, não. Eu faço muita confusão, eu tomo da noite de manhã à noite, é uma confusão só. Então, eu preciso de alguém para ministrar esse medicamento para mim quando eu estou em crise. Aí eu conto com o apoio de uma vizinha. Eu conto com o apoio de uma vizinha e de uma prima, que é enfermeira. Então, ela sempre vem e me ajuda nesse momento, até eu me reerguer. Mas é muito complicado. A gente, além de passar pelo transtorno, né, de estar... não é legal estar desequilibrado. Não é legal, né, receber um relatório médico com 8, 10 CIDs, né, e assim, ver que a paciente apresenta autopericulosidade. Dói. Mas aí o que acontece? Eu vou pelo que os profissionais me orientam. Em casa, mais tem que ser mais e menos tem que ser menos. Então, qualquer motivo dentro de casa para ter uma desarmonia, para te desequilibrar, para te tirar deixar mais nervoso do que você está, você tem que se centrar e ficar bem. Fazer de conta que não é com você. Ô, Arlete, e eu acho importante, né, isso que você trouxe para a gente, assim, de falar da sua experiência, de falar dos profissionais, né, tipo, desse papel importante que os profissionais têm para você, né, para o seu tratamento. Inclusive, vou aproveitar, tipo, para poder falar que a Gabriele Dentelo, que está falando com a gente pelo YouTube, olha que legal, ela é do município de Tambaú, em São Paulo, e aí ela compartilhou com a gente que ela é enfermeira, trabalha no SUS em São Paulo, e lá ela tem uma equipe composta somente por psicólogos e médicos psiquiatras. Então ela traz para a gente que falta outros profissionais na equipe multiprofissional, falta RH. E ela diz que vou ler o comentário que ela fez, ela falou, na minha visão, acho que falta capacitação na atenção básica, principalmente na linha de frente dos agentes comunitários de saúde e na enfermagem em saúde mental. Então, para a gente ver assim, né, é legal isso que a Gabriele traz dessa experiência dos outros municípios, né, de como é que funciona, né, a equipe de saúde mental em diversos lugares. E aí casa um pouco com a pergunta que a Carolina Matoso fez para a gente aqui na transmissão, que ela fala que gostaria de saber do Rafael a respeito do funcionamento da rede. E aí queria passar um pouquinho para o Rafael falar, então, para a gente responder nessa pergunta da Carolina e conversando um pouco com o comentário da Gabriele, nesse sentido de, né, que as equipes de saúde mental elas podem ter profissionais diversos. Quem são, então, esses profissionais aqui na rede de BH? Acho que a Arlete trouxe um pouco, né, o psicólogo que atende ela, a gente trouxe aqui a Marisa, que está na linha de frente, né, no cuidado da saúde mental. Marisa compartilhou com a gente essa questão de ir até a casa, de conversar com as famílias, de ver como a pessoa está. E aí queria dizer para a Marisa também compartilhar com a gente um pouco da experiência dela, de acordo com essa fala, né, que a Gabriele falou, dessa importante da capacitação dos profissionais, e te perguntar, Marisa, vocês tiveram alguma capacitação sobre saúde mental? Essas reuniões que você disse que participa de equipe, como é que é tratada, como é que essa reunião funciona? Queria então pedir primeiro para a Marisa falar e depois eu passo para o Rafael, pode ser? Pode. Não, assim, uma capacitação nós não tivemos, mas sempre que a Marina tem algo novo, então a psiquiatra tem algo novo na rede, ela vem passando, sabe, para as equipes. Então, por isso que ela, a partir das capacitações que ela faz, ou também dos encontros, igual o Rafael falou que tem, né, também aqui no Barreiro,
tem esses encontros, né? Aí ela vai passando para a gente as demandas assim, que estão surgindo, o que eles acham que deve ser feito, entendeu? E aí a gente vai entrosando, mas, assim, eu acho que nem todo mundo gosta tanto, sabe, do tema. Então, talvez por isso não tenha surgido ainda uma capacitação, sabe, talvez o interesse de todo mundo, sabe, com relação ao tema mesmo da saúde mental. Sabe, eu não, assim, que nem todo mundo gosta de participar lá no centro de saúde, eu noto isso também. A gente tem o pessoal do NASF, igual o Rafael falou, aqui também tem, né, a psicóloga do NASF, a psicóloga que nos ajuda muito, né, tinha uma roda de conversa, inclusive assim, para os casos, né, bem mais leves, aí encontrava o pessoal para fazer essa roda de conversa, sabe, os usuários que atualmente não está tendo, né, mas uma capacitação em si não teve, não. Não tivemos, não. Sim. E para vocês, Rafael, como é que é essa questão da equipe também? Então, você fala da formação da equipe, assim, né? É isso? É isso. É isso, ela pediu, a Carolina Matoso pediu para falar um pouco dessa formação do funcionamento da rede, e aí conversando um pouco com o comentário da Gabriele, que traz para a gente a experiência dela lá de São Paulo, que só tem psicólogo e psiquiatra, e nesse sentido do que a Marisa diz, né, sobre essa capacitação, que não tem essa formação, de fazer uma provocação, então, assim, também, como é que a equipe de saúde mental pode compartilhar e pode colaborar nessas possibilidades, né, de capacitação, de formação dos outros profissionais do centro de saúde também. Sim. Então, eu tenho, em relação a essa questão de equipe, né, de profissionais em equipe de saúde mental, eu tenho 2 experiências, né, eu faço parte de uma micro, né, que é a Pampulha é dividida em micro-regiões, né, e aí o Centro de Saúde Trevo e o Santa Amélia são de uma mesma micro, são os 2 centros de saúde da micro 1, né, então essa micro, ela tem um psiquiatra, mas no Centro de Saúde Trevo, em relação à equipe de saúde mental, sou só eu, como psicólogo, mas já no Santa Amélia a gente tem uma terapeuta ocupacional e uma assistente social da equipe de saúde mental. Então, assim, tem centros de saúde que tem uma equipe mais ampla, né? O Santa Amélia é um exemplo. E no nosso caso, o psiquiatra ele fica lotado, né? E atende no Santa Amélia, e aí os pacientes do Trevo se deslocam, né? Então, isso é um funcionamento da equipe. Mas o que eu tinha falado que eu ia trazer de funcionamento é uma coisa mais assim, instituída, né? Por exemplo, geralmente os pacientes chegam, né, pelo PSF, pelo Programa Saúde da Família, né, que são as equipes, né, com médico, enfermeira, técnico de enfermagem e os ACS. Então, mesmo que às vezes vem pelo CESAM, numa reunião de micro, né, ou no matriciamento, vou falar um pouquinho aqui do matriciamento, mas às vezes vem pelo CESAM encaminhado para essa equipe, e aí essa equipe ou ela escuta e passa, ou às vezes a coisa já é um encaminhamento já mais objetivo, né, e o CESAM nos comunica, por exemplo, tá? Estou dando exemplo, assim, pode vir de outros locais também. E aí, ou o CESAM conversa com a gente, e depois o PCF encaminha, enfim, mas geralmente é isso, né, vem pelo PSF, né, muitas vezes tem essa escuta inicial, né, exatamente de acontecer, né, do usuário, por exemplo, me procurar, conversar comigo, e aí talvez eu leve esse caso no matriciamento depois para conversar sobre, para saber mais, né, para construir alguma estratégia junto com a equipe, mas às vezes eu já comecei a atender ali a partir de um contato com o paciente, porque teve uma solicitação ali, teve uma demanda direta, né, que me pegou assim no corredor. Então, esses usuários, né, esses pacientes, eles chegam pelo PSF, e aí
geralmente, o PSF leva para o matriciamento. O matriciamento ele é uma reunião, né, vamos dizer assim, né, onde as equipes participam, a ideia, né, é que todos participem, né, é como se a gente parasse um pouco o centro de saúde para poder conversar sobre aqueles casos. Né? A ideia não é discutir casos, né, são criar estratégias de cuidado, criar um saber, sabe, sobre aquele caso, mas que não é o meu saber. Eu saio do lugar um pouco, né, da minha função burocrática de psicólogo, para fazer essa troca e construir ali um saber sobre aquele sujeito, sobre aquela pessoa, e a partir desse saber, construir uma estratégia de cuidado, que muitas vezes ela vai se modificando de matriciamento em matriciamento. Os matriciamentos, pelo menos na minha experiência, são mensais, mas eu gosto de falar também que matriciamento, a gente tem essa questão da reunião, né, que acontece mensal, mas às vezes um profissional me procura no corredor, me procura ali, né, aleatoriamente, para poder conversar sobre algum caso. Né, e eu acredito que isso é uma forma de matriciar também. Às vezes é eu e um médico, às vezes é eu e um médico, uma CS, né, então a gente cria encontros extraordinários, vamos dizer assim, para poder matriciar, né, às vezes uma coisa que está mais urgente, um caso que está mais urgente, ou às vezes para a gente estabelecer alguma questão ali, ou tirar alguma dúvida, ou conversar alguma coisa sobre a estratégia que já foi colocada, enfim. Então, assim, um ponto que eu acho que é chave, né, na questão do funcionamento da saúde mental dentro de um centro de saúde, dentro de uma unidade básica, são os matriciamentos. E aí eu falei que participam as equipes do centro de saúde, mas participam também CERSAM, né, às vezes o CERSAD, às vezes alguém, por exemplo, da assistência, que vai falar sobre algum caso específico, aí participa desse encontro para poder contribuir. Então, o matriciamento, como o nome já diz, né, vem aí, acho que de matriz, se eu não me engano, ele é um ponto-chave, assim, para a gente poder construir essas estratégias de cuidado e para a gente manter essas estratégias de cuidado. Né? Então, assim, um caso de saúde mental, o paciente, ele não está só com a equipe de saúde mental, né? O caso, assim, vamos dizer, ele é compartilhado e o cuidado é estabelecido de uma forma mais ampla. Uma outra coisa do funcionamento, assim, eu falei muito dessa questão do público, né? Que quando a gente está na unidade básica, a gente acaba recebendo outras demandas da saúde mental, e aí a gente precisa pensar como é que a gente vai lidar, por exemplo, eu como psicólogo, como é que eu vou me colocar como psicólogo do centro de saúde, para além do psicólogo de saúde mental do centro de saúde, né? Porque essas demandas vão chegar. Mas a saúde mental, ela tem um público, né, que a gente fala que é o público, são casos graves, que são as psicoses, neuroses graves, autismo e usuários prejudiciais de álcool e drogas. Né? Então, assim, isso é um público que a gente dá uma especificada, assim, não para determinar, mas eu acho que mais para organizar, né? E eu acho importante a gente falar dessa questão do grave, porque todo caso ele é grave, né, assim, e ponto, né, a gente não sabe, às vezes um caso que parece leve, a gente não sabe o sintoma que tá ali e tal, então a gente fala grave para organizar um pouco, mas muito nessa função do risco, né, eu acredito, né, se tem um risco à própria vida, se tem um risco à vida do outro, um risco à saúde, né, e aí a gente precisa criar ali alguns fatores de proteção, né, então, quando há essa questão do risco, né, é quando eu falo do risco, quando eu entendo que se trata de um caso grave. Mas eu acho que é uma questão organizadora, assim, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, do funcionamento, sabe? Eu não sei se... Bom, se eu lembrar de alguma coisa aqui, eu vou trazendo, sabe? Mas eu acho que é um pouco isso, assim. E também a função eu acho que
a função, né, a atuação do psicólogo de saúde mental ela é muito singular, né? Cada um se estabelece de alguma forma, assim, por mais que tenha algumas diretrizes, algumas questões, acho que cada um se estabelece de alguma forma, né, da sua forma de atuar. Mas uma questão que é importante, assim, que o psicólogo de saúde mental na unidade básica, no centro de saúde, ele sai também desse lugar de psicólogo clínico somente, da clínica individual, na verdade, né? Então, às vezes, eu preciso ir lá na comunidade, eu preciso ir lá conhecer a residência, sabe? Eu preciso dar uma circulada para poder conhecer melhor a realidade, vou lá. Quantas vezes eu já saí da unidade básica, eu, a CS, ou eu, enfermeiro, para poder circular no território, para entender melhor algum caso, ou para atender em casa, né, determinados pacientes, né, às vezes até algumas crises, né, psicóticas, onde a pessoa não está conseguindo se deslocar, né? Então, acho que é muito isso, assim. O funcionamento é muito esse, né? E aí, é uma parceria muito grande, né, com o psicólogo, psiquiatra, para a gente poder fazer essa coisa funcionar, né, da melhor forma, assim, a gente ter um cuidado melhor. Acho que é um pouco isso, assim, se eu for lembrando, eu vou trazendo. Perfeito, Rafael, obrigado aí. Eu queria, talvez, nós estamos chegando perto do fim, teria mais uma pergunta que a gente gostaria de lançar para vocês, mas eu queria trazer uma reflexão que eu fiquei pensando. Achei muito interessante como é que Marisa e Rafa trazem essa perspectiva de uma articulação entre diferentes profissionais para poder proporcionar um cuidado cada vez melhor para esse usuário. E a partir do que a Marisa fala, é interessante como é que, às vezes, é uma troca, que pode ser, às vezes, uma reunião de matriciamento, pode ser um contato fora de um espaço mais formal, de um encontro da equipe, que se pode ampliar a clínica um do outro e contribuir para que esse cuidado seja cada vez mais integral, considerando todos os aspectos da saúde do sujeito, biológico, biopsicossocial. E eu fiquei pensando como é que é importante ter essa troca para poder chegar no ponto que a Arlete traz, de você ter um profissional que está preocupado em acolher ela, para além de simplesmente estar olhando para esse sintoma, que às vezes está em evidência, mas para acolher ela na sua integridade. O que me remete, pensando um pouco o contexto da roda de hoje, que é na luta, na Semana de Saúde Mental, que tem um diálogo muito grande com a luta antimanicomial, pelo menos que eu percebo aqui na UFMG, é isso, essa preocupação de se ter um direcionamento que, na verdade, não é só técnico, né? Ele é ético-político, pensando em contribuir para um cuidado cada vez mais integral do indivíduo e garantindo que esse cuidado aconteça no território. Então, eu achei muito interessante que, de alguma forma, a Arlete traz essa vivência com esses profissionais e vocês foram trazendo umas pistas para indicar como é que se pode chegar até um cuidado que é reconhecido pelo usuário dessa forma. Então, muito interessante. Pensando aqui um pouquinho, esse final do nosso encontro, eu queria convidar Marisa e Rafa, principalmente, para pensar assim, pensando nesse trabalho que vocês realizam, cada um dentro das suas categorias, mas, claro, entendendo essas possibilidades de articulação, que desafios que vocês entendem que existem para se garantir esse cuidado mais integral do sujeito, considerando biopsicossocial, considerando sustentar o cuidado no território. E talvez também perguntar para você, Arlete, o que você acha que talvez poderia ser feito diferente ou poderia melhorar para você, que você perceberia esse cuidado da forma como ele é, talvez melhorando cada vez mais. Se tiver difícil, se eu falei grego, vocês, por favor, já intervêm, porque a ideia é ter o diálogo. Você quer começar, Marisa? Perdão aqui, ó, eu tive que ficar ausente um pouquinho, porque o celular estava descarregando. Beleza. Tudo bem, Arlete. Enquanto você resolve aí, a gente pode ir dando seguida aqui, a gente volta para você? Resolvi, eu só queria que você repetisse a pergunta. Eu acho que
A minha pergunta para você é, pensando um pouco dessas experiências que você mostra que são muito positivas com os profissionais, tem alguma coisa que você acha que outras pessoas, às vezes, estão até assistindo nossa live, outros trabalhadores deveriam levar em conta para pensar um cuidado tão positivo assim para o usuário? Eu não sei se você congelou, se você escutou, Arlete. Você poderia dar um sinal para nós? Acho que ela congelou. Então, no momento, acho que seria interessante, a gente, por conta do tempo, passar a palavra para vocês, Rafa e Marisa, por favor. Eu falo então, Marisa? Pode falar. Então, tá. Então, você está falando dos desafios para uma melhor integralidade do cuidado, né? Seria um pouco isso. Bom, um dos desafios para a integralidade, eu acho que a gente tem alguns desafios, assim, por exemplo, né? Vamos falar aqui do usuário prejudicial de álcool e drogas, que é pelo menos na minha experiência, é um usuário que acessa menos, né, a unidade básica, por algumas questões, eu acho que a gente pode entender aí, né, da própria condição. Mas eu acho que tem algumas coisas assim ainda que a gente precisa desconstruir, sabe? Eu acho que a postura dos profissionais do SUS é uma postura, não, assim, eu sinceramente assim sou encantado mesmo com o SUS, né? Essa questão da escuta, né, do vínculo e tal, mas às vezes a gente vê algumas dificuldades em lidar, por exemplo, com esses usuários, sabe? Né, o usuário de álcool e drogas, assim. Então, às vezes a gente vê, né, não só nos profissionais, assim, mas na sociedade, na comunidade, né, isso dificulta um pouco, são os valores manicomiais mesmo, né, assim, alguns pré-conceitos, assim, né, não estou dizendo preconceito propriamente dito, mas algumas ideias que ainda estão aí, né, por exemplo, a ideia da internação desses usuários, né, a gente tem desconstruído muito isso eu vejo, né, que da psicose, por exemplo, a gente tem conseguido fazer um trabalho mais à frente, né, nesse sentido, mas esses usuários ainda a gente precisa de um trabalho muito a fundo ainda, sabe? Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente escuta muito ainda, principalmente da comunidade, família, sabe? A gente lidar com essa... Já é difícil o usuário frequentar ali a unidade básica, né? Ainda vem aquela ideia firme de querer internar, né? A família ali, a dificuldade de lidar, né, com esse paciente, assim. Então, é um desafio muito grande, sabe? É um desafio muito grande também essa questão da agenda, né? A gente tem uma agenda muito cheia, então, às vezes, eu, particularmente, muitos pacientes, eu gostaria de ter uma frequência maior, né, de encontros, mas não é possível, né? Geralmente, o máximo que eu consigo é de 15 em 15, semanalmente, assim, quando né, o caso assim, que está precisando, assim, uma coisa muito urgente e tal. Então, acho que isso é um grande desafio, sabe, para a gente poder fazer um trabalho um pouco melhor, assim. Bom, acho que, assim, de desafio, acho que é um pouco isso mesmo, sabe? Obrigada, Rafael. Marisa? Como o Rafael falou, eu também acho que o maior desafio no centro de saúde é a agenda, porque são muitos pacientes, né? E às vezes o tempo do psicólogo também não é tão grande, né? Um profissional só. No nosso caso, são dois, né? A Marina atendendo meio horário cada dia, todo dia,
e a Cláudia do NASF só nas quintas-feiras, porque nas sextas-feiras ela sai para fazer visita, né? Geralmente pessoas que estão acamadas, que estão passando por algum problema de saúde, estão entrando em depressão, então a gente sai em visita também, e geralmente a Cláudia que vai com a gente. Então, eu acredito que seja realmente a agenda, né? São muitos casos para um profissional só, então eles ficam muito sobrecarregados, né? A gente ainda no matriciamento, igual o Rafael estava falando, nós ainda temos a participação da assistente social, que nos ajuda muito também, sabe? O que a Marina, às vezes, não pode ir em campo, a assistente social pega para ela e a gente vai junto. Então, mas eu acredito que seja mesmo a agenda. Muita gente para um profissional só, muitas vezes um só, né? No nosso aqui ainda são 2, mas mesmo assim fica muito sobrecarregado. Você quer falar, Ana? Arlete, você caiu aquele momento com a gente, não sei se você conseguiu pegar a pergunta que a gente queria trazer para você. Como é que você está aí? A internet deu, o telefone descarregou, mas aí eu já consegui resolver o problema. E aí eu não consegui ouvir a pergunta novamente. Tudo bem. Queria aproveitar e pedir para você pensar assim, dentro de todo esse relato da sua experiência como usuário, o que você acha que é importante para outros profissionais escutarem para pensar, para conseguirem realizar um cuidado tão bom quanto esse que você reconhece que você tem? Bom, eu penso que para eles, que outros profissionais tenham também a oportunidade, né? Que esses profissionais que me atendem possam também atender de forma mais adequada os pacientes que necessitam de cuidado, né? Atenção, que é primordial, o caso também de, às vezes, a gente não se sentir valorizado, a gente se sente um lixo, e é onde eles... quando eu falei que muitas vezes, eu tive que sair do meu limite e até a dificuldade do meu aluno. Isso eu vejo na interação com os meus psiquiatras e psicólogos. Bacana. Por quê? Porque eu tive que ter essa interação com eles. Porque sem essa interação, o trabalho não iria fluir, né? Então, que outros profissionais tenham mais atenção em ter essa aproximação primeiro, em interagir, conhecer primeiro, entendeu? Não ir tratando o dependente lá, o usuário, de forma tal, de qualquer jeito, entendeu? Atendendo de forma que ele venha hoje e não volte nunca mais. A impressão que dá, né, seria esta. Mas que todos os profissionais tenham sabedoria, né, muita sabedoria, né, acima de tudo, que honre a sua ética, né, que ele fez lá o juramento de cuidar da saúde, né? Eu creio que a saúde, nós estamos falando de saúde mental, então que ele honre também com o seu juramento, né? Com que ele prometeu lá na sua formatura, lá quando ele escolheu ser o profissional que ele é. Sim. Né? Eu deixei de falar uma coisa importante. Muito útil o que aconteceu comigo também foram as portas que o meu psicólogo, o doutor Henrique, foi abrindo para mim, para que eu tivesse essa melhora que eu estou tendo hoje. Há 3 meses, eu fui encaminhada por ele para a Casa de Nazaré. Essa casa é uma casa de acolhimento, onde eu faço terapias
lá mexe com bijuterias, mexe com bordado, tricô, crochê. E no momento eu me encaixei lá fazendo mandalas. Eu estou fazendo mandalas. Então, quer dizer, eles, além do medicamento, eles oferecem outras opções para recuperação do paciente. Então, isso para mim é muito importante também destacar que, de repente, o profissional que esteja nos ouvindo, né, tenha essa atenção também de olhar que o usuário ele não necessita apenas de consulta, receita e medicamento. Sim. Ô Arlete, obrigada por você dividir isso com a gente. Eu acho que a gente pensa, assim, né, de acordo com o que a Marisa, que o Rafael trouxe também, assim, como é que o cuidado na rede, ele é compartilhado, né? Ele é, igual o Rafael citou ali, tipo, o Arte na Saúde, né, que é uma experiência que envolve também aí como você está fazendo as mandalas, né, tipo, um processo que envolve a arte também com crianças e adolescentes na rede também. Então, né, acho que foi Marisa, o Rafael também que citaram o centro de convivência. Então, reforçar também esses espaços na rede, né, que são possibilitadores também do cuidado em saúde, né, que dizem também sobre o cuidado em saúde. E o mais legal de pensar, por exemplo, o Arte na Saúde e essas experiências, né, de encaminhamento e de intervenção, né, tipo, da equipe, é dizer sobre esse cuidado no território, perto de casa, no centro de saúde, né? Então, acho que isso que é importante, assim, acho que o trabalho da Marisa enquanto agente comunitária de saúde só reforça, né, Marisa, a importância do cuidado perto de casa, a importância do centro de saúde, a importância de ir lá, saber como é que tá a família, né? A Arlete trouxe essa dimensão da família, assim, né? Então, do quanto a família também é importante para o cuidado, de ter esse acompanhamento, né? Tipo, de estar próximo. E eu acho que o Rafael também trouxe, né, as reuniões de matriciamento, os espaços possíveis de construção, né, Rafael? Na atenção primária, assim. Então, eu queria agradecer tanto Arlete, Marisa, Rafael, pela oportunidade de escuta da fala de vocês, por terem preparado com tanto carinho esse momento para a gente, né, tipo, essas contribuições de vocês. Queria agradecer também, deixar aqui registrado um agradecimento ao Geraldo, que ele também se preparou para poder estar aqui com a gente, mas a gente perdeu a conexão de internet com ele, mas assim, não vai faltar momento e oportunidade para a gente também compartilhar espaços e escutar o que o Geraldo tem para contribuir com a gente sobre, né, sobre ser um usuário na atenção primária à saúde. Queria que o Bernardo também, se quisesse fechar aqui um pouco, mas queria já de antemão reforçar os meus agradecimentos a vocês e também a todo mundo que participou com a gente aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Google Meet, que entraram e separaram, né, um espaço da sua tarde para a gente poder pensar saúde mental. A gente tem muito respeito, né, por essa programação que a FMG propõe, que a PROEX propõe, da Semana de Saúde Mental, e é muito bom participar dela. A gente já vem participando e acho que a gente pode, se todo mundo conseguir, ligar a câmera um pouquinho para a gente tirar uma foto, para poder reforçar um pouco que a gente esteve aqui presente, que a gente participou desse momento de troca, e reforçar, né, para todo mundo preencher o formulário que a gente mandou aqui no chat e a gente compartilhou também no YouTube, que é esse formulário que é possível se conseguir o certificado do evento, né? Então, todo mundo preenche esse formulário, entra nesse link, e aí, a partir dele, será possível a emissão do certificado. Obrigada, gente. Bernardo? Oi, gente, eu acho que não tem o que mais dizer depois dos fechamentos que você já trouxe, Ana, mas agradecer demais essa possibilidade de ter tantas pessoas aqui disponíveis para poder falar dessas experiências. Está me vindo uma frase na cabeça, em algum momento da graduação, eu já ouvi sobre que o cuidado também é se disponibilizar enquanto corpo,
não é só técnica, é enquanto sujeito. E poder contar com a presença de cada um de vocês, acho que isso diz bastante disso. Eu queria, talvez, se você me permitir, Ana, ler rapidinho um trecho pequeno de um livro de uma usuária do serviço, que, para mim, está refletindo demais na frase da Arlete ao longo do encontro hoje. Coisa rápida. Ela diz assim: para mim, loucura não é perder sua própria identidade. Loucura maior é viver sem dar oportunidades para que cada um mostre sua capacidade. Nem mesmo o tempo é capaz de apagar a solidão, a angústia de viver como criminosa. Pagar pelo quê? Por um crime que nunca cometi? Como pode-se responder? Pois se nunca os aconteceu algo parecido, é por isso e por mais que luto por uma vida livre. É preciso sentir na pele o sofrimento alheio para aprendermos a ser mais compassivos. Creio que muitas pessoas imaginam apenas uma dosagem de remédio, que uma dosagem de remédio seja o suficiente para a melhora, mas claro que não é. Precisamos de remédio sim, mas em primeiro lugar é respeito, amor e carinho. E acho que com essas palavras dessa usuária que eu gostaria de fechar essa mesa, nesse evento maravilhoso que é a Semana de Saúde Mental pela UFMG. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigada, Bernardo. Valeu, pessoal. Marisa, Rafael, Arlete, muito obrigado. Se quiserem despedir da gente também, abre o microfone aí para poder dar um tchau. Pessoal, eu queria agradecer o convite, a confiança, espero ter colaborado aí, da melhor forma possível. E é isso. Estamos aí para fazer um cuidado melhor, na saúde mental. Obrigado aí por tudo. Obrigado, Marisa. Obrigado, Arlete, que caiu, Por nada. Eu também quero agradecer. Por favor. Aguenta. Marisa também. Obrigada, viu? Por nada. Oi aí, Maria. Oi. Gente, obrigada, viu? Obrigada, até a próxima. Até uma próxima. Bom final de semana de saúde mental para todas e todos.